Boa tarde, pessoal! Bora começar então mais um programa Siqueira Bem? Boa tarde, mais uma quinta-feira aqui conosco. Já agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Eu sou a Luana Siqueira e hoje temos o grande prazer de receber a Patrícia aqui. Seja bem-vinda, Paty. Muito obrigada, fico muito feliz pelo convite e boa tarde a todos. Espero que nós tenhamos aqui um papo bem gostoso sobre o nosso tema Brincar Livre. Com certeza! Vamos para a vinheta, pessoal? É isso aí, pessoal. Então, me apresentando, né, que não me apresentei, eu sou a Aline Siqueira, sou professora de Educação Física aqui da cidade de Cabreúva e estou aqui com vocês nessa tarde deliciosa para falar de um assunto que eu amo demais e essas duas que estão aqui comigo também, né? Mas antes disso, vamos chamar primeiro os nossos apoiadores. Nutrindo de A a Z, da nossa querida nutricionista aqui, Aline Siqueira Pilates Studio, nosso cantinho de cuidar de vocês. Maria Flora Semijoias, todo dia deixando a gente com mais brilho. A nossa querida Rita Cabeleireira, cuidando desses cabelos nossos maravilhosos. E a dona Elza Zalvetora, instrutora de yoga aqui da nossa cidade maravilhosa. Bom, e agora vamos iniciar a nossa entrevista para falar um pouquinho sobre o Brincar Livre aqui com a Patrícia. E novamente agradeço de você ter aceitado o nosso convite, Patrícia. É um grande prazer recebê-la. E comece se apresentando um pouquinho para o pessoal. Quem é você? Como é o seu trabalho atualmente? Vamos lá então, boa tarde a todos. Eu sou Patrícia Codo, eu sou psicopedagoga, minha formação inicial é pedagogia, né? Sou pedagoga e trabalho com a psicopedagogia dentro da área da educação já há algum tempo, aí há mais de 20 anos, alguns aninhos, né? A gente não precisa entrar muito em detalhes. Hoje eu trabalhava muito com educação formal, né? Em escola, em clínicas, e agora já há de uns 5, 6 anos para cá, 6 anos mais ou menos para cá, eu digo que agora eu trabalho com educação integral, né? Eu prefiro falar assim, antes eu trabalhava com a educação formal, agora eu trabalho com a educação integral. Então, além de educadora, eu sou instrutora de yoga, kids e teens, e sou terapeuta também. E mãe de 2 filhos, que eu falo que a maior escola da nossa vida é essa, né? Que a Luana ainda entrará dessa formação, né, Aline? A Luana está no estágio, a Aline já está aí na escola. Já tô. Né? Então, nossa, eu falo que a maior aprendizagem da vida aí é ser mãe. Eu digo que é o que nos torna ainda mais aí da área, como a gente diz, da educação com propriedade, né? Digamos assim. Então é isso, eu trabalho já há algum tempo, né, na área da educação e agora recebi esse convite maravilhoso, está podendo ter a oportunidade de estar conversando com vocês aqui sobre Brincar Livre e estou aqui para a gente bater um papo gostoso e esclarecer bastante sobre o tema que está super atual, Sim. Né? E a gente vem falando muito sobre, batendo na tecla o tempo todo aqui. E espero que a gente esteja cada dia mais plantando uma sementinha aí, hein? Exatamente. E Patrícia, já falando um pouquinho do Brincar Livre, né? Para a gente começar a entrar um pouco mais profundo nele. Sobre idades, quando que a criança começa a brincar? Na verdade, assim, eu falo que enquanto tem a vida, existe o brincar, né? Isso, assim, estudos já na neurociência, principalmente, passa exatamente essa certeza pra gente que, assim, a partir da vida intrauterina, a criança já começa a brincar, né? Assim, tanto que o estímulo de contação de histórias, de conversar, de cantar pro bebê,
principalmente assim, depois do terceiro trimestre, que os sentidos já estão assim mais desenvolvidos, né, da criança, mais formados, digamos assim, a criança já está brincando, está interagindo com a mãe, com o pai, né, com os familiares. Então, assim, às vezes fica lá 9 meses, né, ali dentro da barriga e esquece que ali já começa, né? Então, o brincar tem vida, tem brincar. Olha que legal. Então, mais uma vez, né, Aline, trazendo aqui para vocês que desde a nossa gestação a gente já tem muitos estímulos. Seja nesse brincar que a Patrícia está trazendo, a alimentação que eu trago também, o físico. Então, o desenvolvimento começa a partir do momento que surge uma vida ali, né? Exatamente. Surge a responsabilidade também, né, dos pais. Sim. E surge todo esse amor que a gente pode passar através dos cuidados, sim, da saúde. E também porque está cuidando não só do físico, como do emocional, né? Então, o bebezinho já está ali sendo nutrido emocionalmente também. Então, isso é muito importante. Muito legal. Ó, então, já convido você a compartilhar o nosso programa para mamães, papais que você conhece, que tem aí suas crianças, que eu tenho certeza que esse programa vai agregar muito aí no desenvolvimento do seu filho. E, Paty, como você já disse, o brincar livre vem sendo bastante falado atualmente. Sim. Então, explique para o pessoal de casa o que é esse brincar livre. Eu fico muito, mais uma vez, feliz pelo convite, porque o brincar livre, ele ficou um pouco deturpado, né, a ideia do brincar livre. Tem algumas pessoas, alguns pais, não por falta mesmo de chegar em informação, né, acredita assim, eu coloco meu filho no espaço, deixo ele brincar livre, ele corre, eu dou uma bola e tá bom, isso é brincar livre. O brincar livre vai muito além disso, muito além disso. Então, a gente sabe que tem o brincar que é mais dirigido, que depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, né? E o brincar livre é quando você você estimula a criança. Então, assim, na verdade, você leva essa criança para um espaço, dá o tempo para ela, porque hoje em dia é o que mais eu sinto que está faltando tempo de brincar, né? Então, você vai e você cria alguns estímulos dentro da faixa etária daquela criança para que ela faça suas escolhas e possa ali identificar o que ela quer naquele momento, né? Então, é assim, é como se você estivesse trazendo a voz do brincar para a criança. Então, assim, ao invés de ter alguém que fale por ela, olha, dirija, né? Vamos brincar disso, assim, assim, assim. Não. Você deixa que ela olhe aquele ambiente, que ela construa o seu brincar. Então, aí traz autonomia, né, para a criança. Então, assim, só mais uma vez reforçando, é importante construir esse ambiente. Então, o adulto, ele continua responsável, porque ele está trazendo estímulos materiais, brinquedos, enfim, dentro, né, do que você acredita que a criança ali estará estimulada, né, para poder ela não é brincar. Simplesmente soltar a criança ali, né? E muitas pessoas acreditam isso, né? Que assim, eu encontro um lugar bacana e falo, vai, brinca, se tiver... É importante isso também? Não que isso não seja importante, mas aí não tem uma conotação, digamos assim, pensando no desenvolvimento, né? Então, assim, ele vai se desenvolver dessa forma? Vai, mas se você criar esses estímulos, com certeza o desenvolvimento será, assim, bem mais... a resposta, os estímulos serão mais positivos, né? Vai colaborar mais. Com o desenvolvimento, Isso. Né? Legal. Não, eu sou suspeita porque eu sempre quis ter um filho, né? Eu gosto de trazer isso para cá porque eu tenho colocado muita coisa em prática e uma das coisas que eu coloquei muito pro meu filho foi o brincar livre, né? Porque eu li muito sobre a ideia e eu abracei ela 100%. Claro que a gente entende que não é 24 horas, a gente tem que associar, mas dá essa autonomia, né? Desde do início da vida, a gente está ensinando aquela criança a ser uma pessoa, um homem, no meu caso, que é meu filho, né? Maduro. Sim, exatamente. Né? E seguro de si. Sim, se desenvolve muito mais do que o dirigir, a gente vai chegar aí, tem as suas questões importantes, né? Não perde
o seu objetivo, né? Tem a sua importância, mas essa liberdade, né, de você construir aquilo, quem eu sou dentro desse mundo, né? Que mundo eu vivo? Então, assim, você percebe que através do brincar livre a criança começa a sentir pertencente, né? E não assim, sou mais uma pessoa que tenho que fazer o que todo mundo está fazendo ou que estão falando para eu fazer, né? E aí a gente espera muito assim, meu filho não tem autonomia, meu filho não lava uma louça, meu filho não, se eu não mandar, ele não faz. Mas o que a gente faz desde quando a gente está brincando com ele? Está sempre dirigindo? Então, é como você quer, né, que de repente venha a autonomia se você não proporciona isso a partir do melhor aprendizado que é o brincar, né? Olha, eu preciso até completar que assim, ouvi tanto. Ai, mas você não vai colocar um apoio para ele sentar? Ah, mas você não vai de jeito nenhum me deixar te dar um andador? Ai, mas como é que ele vai andar se você não fizer não sei o quê? E assim, eu fui muito criticada e eu bati de frente com todos. Que bom. Na hora dele sentar, ele construiu o movimento sozinho, ele foi o engatinhar sozinho e que foi por todas as fases, que é o do se arrastar e que até é muito conseguir, importante, né? é uma construção. E quanta gente! E pessoal, não tenham medo, aquela criança já vem realmente zerada, vem zerada. E a gente cria o estímulo que era colocar algo lá longe para ver se ele se interessava em buscar. E deu muito certo Dá isso. muito certo. Muito maravilhoso. Você deu, na verdade, a liberdade, né, dele construir o passo a passo ali do momento dele. E tem muito essa comparação, né? Ah, mas o filho de tal pessoa já está sentando, já está engatinhando, já está andando. Então, assim, é realmente sair dessa comparação. Cada criança é única, cada um tem o seu tempo, né? E se a gente souber respeitar... E eu vejo, além disso, desse respeito, tanto a criança ter segurança de si, quanto a gente da gente mesmo. Com certeza. Né? Porque claro que dá medo. Com certeza dá medo. Mas eu li tanto. E eu acredito tanto, inclusive na minha profissão, né? Que eu sou educadora física, que o movimento se constrói. Sim. E se é desde o zero, então é desde o zero. Mas, Aline, e é real. Você falou uma palavra bem importante, que é informação. Né? Eu li bastante sobre isso. Então, assim, eu digo assim que a melhor ferramenta que a gente tem, inclusive enquanto pais, não só enquanto profissionais, é a informação. Então, e hoje em dia, assim, a gente tem o acesso às redes sociais, né? Inclusive, o que estamos fazendo aqui agora, né? Compartilhando um conhecimento, né? Hoje a gente coloca ali no YouTube o tema, tem muita informação bacana, né? Então, assim, não há necessidade assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro, ou não tenho dinheiro para fazer um curso. Hoje em dia, ao invés de você ficar ali, né, às vezes querendo saber da vida do outro, né, o que está acontecendo ali com a fulana, com a vizinha, nos stories, você procura sobre algo que vai agregar aí na sua vida pessoal, né, na familiar, desenvolvimento das crianças. Olha, tem muita coisa boa. Falar que eu maratonei muito Eu Instagram acredito. bom. E foi Instagram muito Exatamente, bom. tem muita coisa boa. Muito profissional, muita né? coisa boa. Compartilhando. Lives e eu não tô falando de uma pessoa específica, eu tô falando de vários. Sim. Tem muitos, né, de várias profissões, inclusive. Sim. Você maratona e você cria a sua própria conclusão. Inclusive, não é que você vai defender Não. É você, e vai te dar autonomia de falar, putz, ó, é isso que vai acontecer, então aqui eu tenho que fazer Que isso. está dentro será da que vai sua dar certo? realidade, na realidade do seu filho, que mais se aproxima, né, do que... Exatamente, isso faz muita diferença. Pessoas, não tenham medo de deixar o teu filho brincar. Exatamente. Até mesmo se quer criar um adulto com autoconhecimento, com autonomia, com opinião própria, uma personalidade. precisando. Exatamente. Comece desde já. O trabalhar com a criança é uma prevenção do adulto que você está criando aí na sua casa. Exatamente. E, Patrícia, o brincar livre com direcionamento, existe o melhor ou o pior? Como que é isso em relação ao direcionar? Tem aquele que é mais importante? Como é que é? Na verdade, assim, os dois são importantes, o brincar com orientação, né, que é o direcionado, e o brincar livre. O que acontece é que
na nossa sociedade foi muito mais estimulado o brincar direcionado. Então, dentro das escolas, em casa, porque muitos pais às vezes falam para mim, Patrícia, mas eu brinquei assim, eu brinquei livre, mas é aquela construção do vai, né? Que não é isso. Então, assim, eu não me lembro, por exemplo, acredito eu, por falta de estudo, porque isso é um estudo. Brincar livre é um estudo. Não, brincar livre não apareceu assim do achismo. Vários profissionais, psicólogos, pedagogos da área da ciência mesmo, estudando, né, o que o brincar livre, que é nessa estrutura que eu estou falando para vocês, a importância dele para a criança. Então, assim, eu acredito, pelo menos falando por mim, eu tive esse brincar na natureza, na chácara do meu avô, eu tive esse contato, mas não com esses estímulos, assim, eu tive que meio que vai criando, sim, né? Vai criando. Não assim, que alguém preparou aquele ambiente para que eu explorasse, né? O ambiente estava lá e eu explorei. Então, assim, eu acredito que a maioria dos pais, quando dizem que brincaram livre, brincaram nesse contexto que eu estou falando. Mas, assim, o brincar direcionado, ele continua com a sua importância, porque até mesmo assim, na escola, quando você você tem um objetivo final, por exemplo, uma professora de matemática, uma educadora de matemática, ela quer ensinar a adição para uma criança, mas ela não quer ficar ali no 1 mais 1 igual a 2, né? Número 1 mais... Não, ela quer levar ele para fora da sala de aula, estimular. Vamos lá no jardim, né? Vamos pegar as pedrinhas, né? Uma pedrinha, mais uma pedrinha. Então, o que ela está fazendo? Ela está trazendo lúdico para a sala de aula, para o ensino, para a parte pedagógica? Está. Isso é um brincar livre? Não. Isso não é um brincar livre. Isso é um brincar direcionado. Por quê? Porque tem um fim, tem uma finalidade. Ela quer que ele aprenda que 1 mais 1 é igual a 2. Né? Então, tem um objetivo final, é dirigido. Então, assim, por exemplo, até mesmo lá na Casa MZK, que é onde, né, eu tenho um espaço aqui em Itu, que tem bastante dessas duas ações. Então, por exemplo, dentro do yoga, né, que eu trabalho com yoga com as crianças, é brincar direcionado. Eu tenho um objetivo, sim, né? Tem um espaço lá que é o quintal livre, que é outra coisa. Mas tem, então, assim, é fácil. O brincar, quando existe um objetivo final, ele tem que ser direcionado. Para quê? Para você atingir aquele objetivo. O brincar livre, ele assim, ele dá 1000 possibilidades e você não está esperando que algo aconteça no final. Né? A criança que vai mostrar o que ela quer ali dentro daquele contexto. Inclusive, se ela não quiser nenhum daquilo. Inclusive. Não, vou até dar um exemplo, assim, por exemplo, às vezes... pensando numa faixa etária, você coloca ali simplesmente colocou um tapetinho ali na grama, na sala, que seja, de casa. Colocou ali um brinquedo de montar. Você está esperando que a criança vai lá, vai montar, vai encaixar, né? Porque tá na faixa de estímulo para encaixe e tal. Ele vai chegar ali. Se ele olhar para aquele brincar livre, se ele olhar para aquele brinquedo, ele pode empilhar, ele pode desenhar, usar para desenhar, para outro tipo de recurso, né? Então, assim, e a mãe vai chegar lá, o pai, o educador, já, não, esse brinquedo aqui, aí você está direcionando, acabou o brincar livre, né? Então, assim, o brincar livre, ele vem com isso. A criança traz o faz de conta, a criança traz a liberdade de fazer como quer, né? Como quer, com quem quer, porque pode ser que seja sozinho, pode ser que seja, chama mãe, vem brincar comigo, né? Então, é essa liberdade mesmo de escolhas. Que legal. Então, deixar a criança explorar, né, o universo dela. Exatamente. E, Paty, você já citou alguns dos benefícios desse brincar livre no desenvolvimento, mas se você quiser dar ênfase em algumas coisas, e eu queria que você trouxesse também se existe uma regra. De quanto tempo deixar essa criança brincando livre, de quanto tempo direcionar isso, ou deixar isso em função da escola, de fazer esse direcionamento? Como que você sugere para as pessoas? Tá, eu posso só fazer uma colocação de uma coisa importante da outra questão. Brincar livre tem aprendizagem o tempo inteiro, tá? Você não está condicionando uma aprendizagem, mas ele está aprendendo, enquanto está brincando, sempre há aprendizagem, tá? Então, ok. Então, vamos lá. Tempo, você falou sobre tempo... De deixar ele brincando livre ou com algum direcionamento? Tá, assim, se você está direcionando, geralmente como você tem um objetivo de chegar a um resultado, geralmente tem tempo, né? Uma aula, principalmente na escola.
Em casa, a criança que mostra o tempo, né? Até quando manter o interesse naquela atividade. Agora, o brincar livre, não. Quanto mais espaço e tempo essa criança tiver, melhor. Então, assim, ela mostra, ela é seu termômetro, a criança é o termômetro. Perdeu o interesse ali, já ele vai mostrar o tempo. Pode ser que um dia seja de 1 hora, pode ser que um dia seja de 5 minutos, né? E assim. Depende muito da percepção dele, do momento dele, né? Exatamente. Porque o que eu vejo bastante, até mesmo nas minhas aulas, é que às vezes eu ofereço o mesmo estímulo e várias crianças, um vai reagir de cada forma. Então, um nem vai se interessar, vai ficar ali quietinho, outro já vai focar super naquilo da mesma faixa etária. Então, cada criança é uma criança e dependendo daquela que ficou quietinha, na outra aula você leva o mesmo estímulo e ela se desenvolve. Exatamente. Então, é um universo, né, trabalhar com as crianças. E, Paty, uma pergunta aqui interessante também. O que você sugere para os pais, para as famílias e para os educadores também em relação a brincadeiras, brinquedos e a abordagem dessas pessoas sobre essas crianças? Tá. Antes de dar algumas sugestões para vocês, algo importante aqui a estar enfatizando é até a relação do brincar com a punição. Então, assim, digamos que daria um outro tema que a gente conversar sobre essa história de castigo, de punição, que infelizmente ainda existe, né? E algumas pessoas vinculam a criança não fez algo bacana, tira o brincar. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo na escola. Não conseguiu acabar a atividade da lousa que a professora colocou, ou teve algum comportamento indevido, tiro o recreio, tiro o intervalo, né? Então, assim, às vezes essa criança está tendo aquele comportamento exatamente porque ele não está brincando. Então, por ele estar em casa muito fechado, ou passando por algum problema emocional, enfim. E ele está precisando extravasar, está precisando correr, está precisando rir com os amigos, está precisando conversar, né? Porque a gente sabe que na sala de aula existe ali uma dinâmica que nem sempre dá para existir o lúdico o tempo inteiro, né? E ele está precisando brincar. E você faz o quê? Boicota. Você tira o que ele mais está precisando. E aí vai adiantar, vai melhorar o rendimento dele enquanto aluno e do professor enquanto, né, educador? Não, não vai. Está aprendendo alguma coisa com isso? Também não, né? Então, assim, essa relação que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês, essa reflexão, na verdade, do tentar desvincular o brincar de uma punição, tá? Então, assim, brincar é quase, pode parecer exagero, mas não é. É como se você fala assim para o seu filho, por exemplo, faz algo indevido, fala assim, agora você vai sentar um pouquinho, então não vai respirar, você não vai respirar até você entender o que eu estou querendo dizer. Não, respirar, você sabe que o seu filho precisa do ar. Do mesmo jeito que o seu filho precisa do ar, o seu filho precisa brincar. Então não é exagero, isso é comprovado. Brincar faz parte do desenvolvimento da criança, 100% em todos os momentos, então não tem problema se ele fez algo, não vai ser a partir de nenhuma punição, principalmente tirando o brincar, que ele vai estar aprendendo algo positivo, gravando uma memória aí que vai fazer alguma diferença dentro do contexto ali que você quer transmitir para o seu filho, tá? Pessoal, isso é importante e eu vou trazer algo aqui que eu vou chamar o quadro, porque às vezes os pais ou os cuidadores estão tão estressados que não conseguem enxergar nem a si e nem o filho que está gritando socorro, Sim, né? sim. E às vezes ele tá ali fazendo arte porque tá precisando que o pai chegue até ele, até pela briga, né? Porque assim ele tem o pai. É o inconsciente da criança, mas é a forma com qual ele tem o pai ou a mãe ou o cuidador ali pertinho dele, porque às vezes ele só quer atenção. Então eu trago aqui um quadro da Dona Elza para que vocês, pais, cuidadores, cuidem de vocês. Roda aí, Nil. Olá, eu sou Elza Zanvetor, sou professora de yoga há 40 anos e estou aqui para conversar um pouco sobre o yoga.
explicar como é que funciona a aula, como é a estrutura da aula do yoga antigo, o Swastika Yoga, que é o yoga que eu leciono. O primeiro momento, que nós chamamos de primeiro anga, a primeira parte da aula, é quando o aluno chega para fazer a sua prática de yoga. E ele vai, nesse momento, descontrair em Shiva Mudra, uma posição para meditação, que não é tão profunda quanto a meditação inicial, mas é uma meditação mais breve, onde o aluno se desliga das suas preocupações, deixando tudo do lado de fora. Depois nós passamos para o Puja, a retribuição ética de energia, onde nós agradecemos aos mestres ancestrais. Assim o aluno aprende a importância da gratidão. Em seguida passamos para os exercícios respiratórios. Nesse momento, a respiração faz com que o aluno conecte-se ao seu interior, ele se conecta a algo importante, o ar de fora com o ar de dentro. A estrutura de tudo que acontece do lado de fora, o espaço onde ele está, o planeta Terra, com o seu mundo interior, as suas células, a sua respiração. O prana que vem de fora percorre todo o corpo dessa pessoa. Depois nós vamos para os asanas, as posições físicas, onde vamos ser e sentir o corpo, a nossa estrutura corporal. E por último temos uma nova meditação, mais profunda agora, pois já eliminamos todas aquelas tensões, organizamos todo o nosso ser, corporal e mental. Muito obrigada, eu gostaria que as pessoas pudessem vir até aqui o nosso espaço para conhecer pessoalmente, né, participar da aula, porque só praticando mesmo é que ela vai sentir o que é o yoga e a transformação que ocorre no nosso corpo, na nossa mente após a prática do yoga. É muito, muito bom, gente. Venham fazer uma prática. Estou aqui para recebê-los. Bom, Dona Elza sempre trazendo aqui uma mensagem de luz para nós, já agradeço ela, é uma parceria muito gostosa que eu e a Aline estamos fazendo aula com a Dona Elza, que está causando uma boa melhora no nosso psicológico, mental, físico, então já convido vocês também a ir fazer uma aula com a Dona Elza, que ela está aguardando aí vocês. E agora, voltando aqui para nossa entrevista, Paty, queria que você contasse para o pessoal também a sua dica em relação a brinquedos, brincadeiras para esses pais criar esse ambiente de estímulo para as crianças. Você precisa de muito? Como que é? Tá certo. Então, antes de responder sua pergunta, Dona Elza, um beijo para a senhora. Dona Elza foi minha instrutora também durante um tempo antes da minha formação, uma querida. E quem é de Cabreúva mesmo, não perca, ela é uma graça. Então, vamos lá. Foi excelente pergunta, porque muitas pessoas acreditam que tem que comprar, porque o investimento em brinquedos pedagógicos, né, é um investimento alto. Alguns pais têm essa possibilidade e a grande maioria não, né? Escolas geralmente precisam, né, tá tendo esse material para uso das crianças, dos alunos, mas os pais não há necessidade. Então, assim, a gente, dentro dos quintais... eu não falei uma coisa importante, os quintais brincantes. Então, o Brincar Livre está vindo dentro de um movimento nacional que chama Quintais Brincantes. Então, essa história que você vê, na Casa MZK tem um quintal brincante, tem outras, aqui na região tem outras casas também de brincar, né? Você entra nessa casa de brincar, realmente tem alguns materiais necessários para compor aquele quintal. Mas, por exemplo, tem uma cabana. As crianças amam a cabana, usam para leitura, para brincadeiras. Eu preciso comprar uma cabana? Gente, um lençol. Se você tem um lençol na sua casa, 2 cadeiras, você faz a sua cabana. Então não há necessidade de você gastar o dinheiro comprando a cabana. Não, a função é a mesma. O que eles vão brincar, olha ali a cabana. O que eles vão brincar é a mesma coisa. E criança ama o criar. Se você falar, vamos criar uma cabana,
Nossa, pronto, virou uma festa, né? Então, cabana, eu até notei aqui fogão. Tem alguns quintais brincantes, tem aqueles fogões bonitos de madeira, tal. Caixa de papelão, gente. Usa uma caixa de papelão, faz o fogão, faz o bercinho. Então, eu até gostaria de indicar, Luana, até trouxe aqui uma anotação, que tem um canal aqui no YouTube que chama Território do Brincar. E tem um vídeo que chama Brincar Livre, de dentro para fora, que foi sobre, na época da pandemia, mostrando crianças de diferentes classes sociais com o brincar livre dentro de casa, né? Então, assim, ninguém estava indo para lugar nenhum, estavam dentro de casa e cada um com as suas possibilidades financeiras. Então, eu indico que tem, assim, muitas ideias do que como cada família pode se adaptar dentro do brincar livre, tá? De questão a materiais. Perfeito. E dá para adaptar de acordo com a realidade de qualquer um, De né? qualquer um. Porque eu ouço muito pessoas, eu moro num apartamento, não tenho como, ou não tenho condição. E realmente, na verdade, é a visão do adulto quando a gente pensa nisso. Porque uma criança, que nem você falou, às vezes uma cabana de lençol é muito mais espetacular para a criança, até mesmo do que aquela cabana comprada, super caríssima. Inclusive, né? ela ajudou a produzir, né? Exatamente. Então, assim, brincar livre dentro de casa, lógico, gente, que eu sou super a favor do brincar livre na natureza, né? Então, para mim, assim, a natureza já traz tudo pra gente. Então, explorar as cores, explorar as texturas, né? Ela traz isso pra gente. Então, assim, é uma escola. Mas não há possibilidade, todo lugar é lugar para brincar, todo. É isso aí. E aproveitando, já que você já está falando da Casa MZK, conta pra gente, como que é a Casa MZK? O que ela oferece hoje? Explica pra gente, né, onde fica e como é que é o trabalho da Casa MZK. A Casa MZK foi a concretização de um sonho meu, né? Na verdade, assim, que eu almejei muito ter esse espaço para poder trazer essas minhas verdades, né? Que tá dentro aí da proposta do yoga, da proposta das terapias integrativas, do quintal. Tem um quintal maravilhoso lá, vocês estão super convidados a conhecer. Então, lá dentro tem atividades semanais para as crianças e para toda a família, voltadas dentro desse contexto que eu falei para vocês. E para as pessoas que não frequentam semanalmente a casa, a possibilidade também de algumas atividades de final de semana. Então, assim, está sempre com eventos. A casa está sempre com eventos visando aí o bem-estar da família em geral, né? Com esse olhar para a área do socioeducativo e do brincar sempre, né? Brincar lá tá o tempo inteiro. E todos o dirigido e o livre, né? Então, cada um dentro do seu momento, mas estão super convidados a conhecer. Fica em Itu, bem no centro, não dá nem para acreditar. Tem uma casa que parece uma chácara no centro de Itu. E é uma casa maravilhosa. E quais que são os profissionais que vocês oferecem? As profissões, né, que tem lá de trabalho que vocês oferecem lá? Lá tem as terapeutas, né? Eu e a Daniela Lescano, com as terapias integrativas, aulas de yoga, a Ana Clara e eu também ministrando com as crianças, e a Ana Clara com os adultos. Tem aula de música, tem violão, aula de música, Juan com violão, ukulele. E tem outros profissionais, né, Luana? Que são parceiros, que participam das oficinas na casa. Então, oficina de música sempre tem, nutrição, educação positiva também. Quem sabe, né, Aline? Quem sabe uma parceria mais pra frente também com Pilates. Estamos aqui conversando, né? Mas, assim, tudo que a casa nova, né? Foi em fevereiro que nós inauguramos. Então, ainda vem muitas surpresas aí pela frente. Estamos com projetos de festinhas afetivas também, que é uma outra linha que a gente quer trazer, resgatar, né? A essência das festas infantis também, que estão também se perdendo um pouquinho, né, pelo caminho. Sim, muito legal, pessoal. Vale a pena muito conferir. É aqui do lado, né? Para quem for daqui de Cabreúva e estiver assistindo, vale muito a pena você ir lá conhecer sim a Casa MZK, você que é mãe, pai, tio, cuidador, avô, avó, Isso. ou até mesmo você, né? Cachorro, é só levar o saquinho para ajudar. Eu tô muito A família convidado. inteira lá, hein? Verdade, olha, eu sou suspeita a falar, como a Paty falou, eu sou uma das parceiras e eu realizo minhas oficinas do Nutrindo de A a Z lá.
mas é um quintal maravilhoso que só de você pisar você já sente uma energia positiva, um acolhimento, não só para as crianças, mas para toda a família. Então fica aí o convite, não deixem de garantir essa oportunidade de conhecer esse local incrível. E deixa eu aproveitar, Pode falar. a partir do segundo semestre terá aula de Tai Chi Chuan também. Que show! Muito legal, bom. muito legal. Então, para quem se interessar aqui da região também é E vai ser para adultos e crianças também. Na verdade, ele não há limites para a idade também, não. show. Legal. E Paty, já quero agradecer a sua participação. E para finalizar, deixe a sua mensagem aí para as famílias. Eu trouxe até um poema que eu gosto muito aqui, que eu acho que diz mais do que eu ficar conversando e repetindo algo que eu já falei. De Manuel de Barros, tem um livro que chama Meu Quintal é Maior do que o Mundo. E eu gosto muito, eu trouxe 2 trechos para vocês, para que reflitam um pouquinho. Acho que o quintal onde a gente brincou é maior que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Ai, que lindo, gente. Que lindo. E é assim que a gente termina hoje. Muito obrigado, Patrícia, em primeiro lugar. Eu que agradeço, por gente. nos ajudar aqui com tudo isso que você falou hoje, por fortalecer mais um pouco essa sementinha, né, Lu, que a gente tem tentado plantar e regar e plantar e regar novamente para a gente tentar fazer um mundo um pouco melhor, que seja uma pessoa. Vai fazer diferença. Exatamente, exatamente. E Todo você? ser vale a pena. Todo. Exato, exatamente. E você que acompanhou a gente até aqui, hoje eu vi que teve bastante gente acompanhando, muito obrigado todos, compartilhem, né? Depois, para quem não conseguir assistir, tem lá depois no YouTube, fica no Facebook também, tem na página tanto da TV Cabreúva quanto na nossa página do programa Se Queira Bem, lá no YouTube. Leva essa informação, vamos fazer um mundo diferente, e a gente faz um mundo diferente levando informação. Exatamente. Então levem a informação, pessoal, é para isso que a gente está aqui tentando trazer um Se Queira Bem um pouco mais. Exatamente. Agradeço a vocês novamente por estar nos acompanhando. Leve essa informação para as pessoas, principalmente aquelas que você ama, para construir aí uma consciência nessas crianças que vão se desenvolver e vão se tornar adultos muito melhores. E espero que você tenha uma boa semana aí e que você possa se querer bem. É isso aí. Obrigada, meninas. Obrigada a todos que acompanharam. É isso, até a próxima. Até.